Boa noite a todos. Nós vamos então mais uma vez dar início ao nosso estudo do Gênesis bíblico à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Estamos falando ainda sobre reencarnação e agora no capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Estamos estudando a reencarnação de Segismundo para ilustrar essa temática. Estamos no capítulo 2, versículo 7 do livro de Gênesis e a parte que nos inspirou a estudar a reencarnação é a parte que fala que Deus soprou nas narinas do homem um sopro de vida e ele tornou-se um ser vivente. Nós interpretamos isso como reencarnação. Antes de dar continuação então no nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Eliana fazer a prece inicial por todos nós. Vamos fechar nossos olhos físicos, pedir a Deus e a espiritualidade superior, a Jesus Cristo, nosso mestre amado, nosso irmão, que nos acompanhe no estudo da noite, que é sobre a reencarnação, que possamos entender quão importante é esse processo para nosso crescimento, e que possamos trazer para a nossa vida tudo que for aprendido em nome do Senhor, em nome do Evangelho de Jesus. Esteja conosco, Jesus, e nos permita iniciar mais um estudo essa noite. Esteja conosco hoje e sempre, assim seja. Que assim seja. Gente, no livro, na versão que eu compartilhei aí, do Missionários da Luz, nós estamos iniciando a página 118, aqui só contextualizando o André Luiz, Alexandre, e a equipe espiritual que está responsável pela reencarnação de Segismundo, eles estão então na casa de Adelino e Raquel. Nós vimos aí isso nos últimos encontros, comentamos bastante sobre a questão de como que o plano físico e o plano espiritual meio que vivem em quase que em paralelo, ali, não em paralelo, mas assim, simultaneamente, talvez seja a palavra correta. Falamos um pouco sobre a questão do desenvolvimento espiritual, de que à medida que ainda estamos apegados à matéria, nós temos algumas necessidades. Chamou atenção aí a cena em que, quando Alexandre e André Luiz chegam à residência de Adelino e Raquel, Segismundo estava sentado numa cadeira, Isso no plano espiritual. Então, assim, ele ainda tinha essa necessidade e tal. Agora, a gente, nós estamos falando aí da reencarnação, como foi dito, e esse daqui, na verdade, é um quadro dos bastidores aí, do que tá, de todo um processo que a gente muitas vezes nem imagina que acontece. A gente às vezes tem a ideia muito vaga de que a reencarnação é algo simplório, algo quase que automático. Teve a conjunção sexual, já tem a entrada do espírito no corpo, a união do espírito no corpo, assim, sem preparo, quase que numa forma mais instintiva, e aqui não. Boa noite, Débora. Aqui nós estamos vendo todo um preparo, desde um planejamento do corpo físico em que o espírito vai reencarnar, e aqui nós vamos passar para a parte do preparo daqueles que vão receber o espírito reencarnante na família. Então aqui está exatamente nos mostrando o lar de Adelino e Raquel e o que vai acontecer para favorecer então esse processo reencarnatório de Segismundo. Vou continuar. Tiago, Oi. É como a preparação que existe mesmo para a chegada de um espírito, de um bebê, um físico, que existe essa preparação de 9 meses, é comparado, Só que lá talvez seja mais rápido, ou será que é mais rápido, ou é mais meticuloso,
mais trabalhoso, mais demorado para acontecer a preparação, porque a gente está vendo que é uma preparação bem, bem grande, né? Até que possa acontecer de o espírito realmente vir para esse mundo, né? Se reencarnar. Eu acho assim que enquanto aqui no nosso planeta, né, tem a questão dos 9 meses aí, ser a questão, né, fisiológica junto com a espiritual, né? Nesse momento já teve a concepção, nós vamos ver que na concepção já inicia o processo reencarnatório assim de forma mais diretamente ligada ao significado, né, de vida, já tem a união do espírito no corpo. Os 9 meses são essa preparação do corpo físico, né, para o espírito ser independente quando nascer, né? Mas também com certeza deve ter aí um preparo espiritual nesses 9 meses. Isso nós estamos falando de um tempo, né, que é meio que padronizado aí no nosso planeta, né, para esse tipo de coisa. Na verdade, acho que a padronização certa são semanas, né, 38 ou 40, não sei. A mamãe Débora recente aí, quantas semanas, Débora? São 40. 40, né? 40 semanas, então. Mais ou menos esses 9 meses, né, que a gente fala. Isso é uma média, né? Agora, quando, Eliana, a gente fala lá do plano espiritual, aí é cada caso, né? Cada caso é um caso. Nós temos aí o de Segismundo, por exemplo, onde aqui está falando já de um processo que já tinha sido iniciado, assim, dele já estar preparado para a reencarnação. Então já tinha sido acertado as dificuldades que ele teria, né? Nós já vimos aqui que ele vai ter aí um certo problema no coração, e aqui já está no processo assim, já está mostrando uma parte mais adiantada mesmo dele de dar ali a concepção, a união entre espírito e corpo. Não fala para nós, para trás, né, o tempo de planejamento do corpo dele, como que foi o resgate dele, mas eu entendo assim, que o processo reencarnatório, né, no caso do Segismundo, por exemplo, ele se inicia quando, aí é uma opinião minha, né, que pode variar, mas ele se inicia quando Segismundo se dispõe a reencarnar e podemos até extrapolar isso para o momento em que Adelina e Raquel também, no plano espiritual, assumem o compromisso de ser pai e mãe deles. Já é um combinado, né? Já é um plano. Então, assim, vai depender muito do caso. E essa questão de tempo é difícil da gente falar porque o tempo que a gente conhece é em relação ao nosso plano físico, né? Lá no plano espiritual, pode ser que a gente tenha uma noção diferente de tempo, porque o nosso tempo aqui está relacionado com a Terra, né, e o nosso sistema solar. É o nosso dia que tem 24 horas, né, porque tem o movimento da Terra em volta disso. Em outros planetas o tempo é diferente, né? Então, assim, é difícil de mensurar. Pode ser no plano espiritual que numa reencarnação em que não tenha um processo delicado igual este de Segismundo, seja mais rápido, seja apenas a preparação do corpo. Os pais aqui, né, os futuros papais, já estão em sintonia, né, com o compromisso, e aí as coisas desenrolam e vem então o período da gravidez, os 9 meses, né, padronizados aqui. Agora, no plano espiritual, a gente pode dizer que pode demorar menos ou mais do que 9 meses, dependendo da complexidade, né, do caso. Nós Na vimos lá, por verdade, é exemplo, dependendo de qual espírito, né, que vai precisar de reencarnar, né? vai Cada depender um é como dos. você falou, cada caso. Isso, Segismundo aqui, outra coisa, né? Segismundo aqui chegou um momento que ele ficou tenso, né? Então tem essa questão também. Às vezes, na hora ali, o espírito que vai reencarnar pode ter dificuldade, né, no processo. Lá no. Nós citamos aqui, né, lá no livro. Agora eu não lembro se eu citei aqui ou se foi em palestra. Lá no livro Memórias do Suicida, tem uma parte lá em que eles vão visitar um local que era quase
Acho que foi aqui mesmo, que eu lembro que eu me corrigi, que no dia eu falei prisão, mas aí depois eu corrigi para clínica, né? Era quase como uma clínica de reabilitação, assim, de espíritos que já estavam tão conturbados, né, com suicídios reincidentes, então, assim, eles perderam mesmo a razão na forma mais verdadeira possível, a razão espiritual, né, da vida inteligente, né, no espírito. Então eles ficavam lá, muitas vezes eles tinham que ser tratados assim, até de uma forma, boa noite, Dan, até de uma forma Boa noite. mais firme, né, vamos dizer assim, porque eles não estavam em condição nenhuma de ter noção do que estava acontecendo. E era difícil de achar, né, quando os espíritos procuravam então casais na Terra, né, que quisessem ter filhos, e meio que já fazia ali uma reunião no plano espiritual para apresentar a possibilidade de receber alguma daquelas almas sofredoras, era difícil de achar. Né? Lá no. Quem já leu Memória Suicida lembra aí de qual parte que eu estou falando. Eu lembro que na trajetória do livro, assim, ó, eles falam de uns 7, 8 espíritos mais ou menos que estavam lá nessa clínica, né, de reabilitação espiritual, em extrema dificuldade, e só achou um casal que queria, que aceitou a missão. Então, assim, embora o processo tenha que acontecer, igual esses espíritos, iam reencarnar em condições difíceis, muitas vezes em condição de deficiência mental mesmo, com certeza, porque lá no plano espiritual eles já estavam com a inteligência, né, comprometida, vamos dizer assim. E Tá travando, Tiago, o seu? tá travando muito? Agora que deu pra mim que queda da internet. Vamos ver se continua. Começou agora. Vamos ver. Aqui tá mostrando que reestabeleceu aqui. Vamos ver. Então, assim, além de toda a necessidade da reencarnação, tem o livre-arbítrio. Né? Tem o livre-arbítrio do que vai reencarnar e tem o livre-arbítrio dos que vão receber. Né? A lei de Deus, ela só age de acordo com o nosso livre-arbítrio. Né? Assim, não, vou corrigir. Ela age, né? Ela vai agir, independente da nossa vontade. Mas para acontecer em nós da forma natural, da forma mais comum, depende do nosso livre-arbítrio. Né? No caso desses espíritos lá que eu estou citando no livro Memória Suicida, era quase imposto. Precisavam reencarnar. Né? Então, era uma reencarnação compulsória. Eles não tinham direito, né? Até bom falar, você perguntar isso, porque tocamos, né, em alguns assuntos também, já que estamos falando de reencarnação. Reencarnação compulsória é o quê? Olha, você vai reencarnar nessa condição, é a que você precisa. Quando o espírito não tem capacidade nenhuma, assim, e nem merecimento para decidir sobre o seu destino. Aí a misericórdia de Deus permite que um grupo, né, de espíritos superiores ali responsáveis pela reencarnação daquele espírito definam para ele as melhores condições. Né? Por quê? É importante para ele só passar um tempo aqui na Terra meio que para esquecer um pouco do processo complicado que eles vêm tendo ao longo de anos, né? Como se fosse uma bola de neve. Então aqui é como se fosse um período assim de quase que um período de coma, né? Se a gente for dizer no sentido de lá para cá, né? Quando a gente está em coma aqui na Terra, a gente fica meio que... Tem muitos relatos, né, gente? Pessoas em coma que veem coisas no plano espiritual e voltam contando. Lá, né, do ponto de vista deles, está aqui. A gente está aqui encarnado do ponto de vista do plano espiritual. Era como se a gente estivesse tendo uma experiência extra física mesmo, né? Por estar em outro plano e tendo a oportunidade de aprender coisas novas, de esquecer daquele momento conturbado e repetitivo, né? Meio que impregna. E aí a gente tem que ter essas condições para nos livrar disso. Aí depois eles voltam, né? Era como se, para quem mexe com o computador, era como se reiniciasse o computador. O celular quando trava, já viram?
Quando o celular trava, que não dá para você fazer mais nada, o que tem que fazer? Desligar e ligar de novo, né? É a mesma coisa, tem vezes que a reencarnação é assim, trava tanto que o sistema para de funcionar. Aí tem que vir, passar um tempinho. Então, são muitas variáveis, né, para analisar isso aí. Ora vai Tiago, ser, oi, que nem a questão do aborto espontâneo, né? Que sim, às vezes o espírito precisa passar só um tempinho e uhum, retornar. Né? Eu, antes da Alice, passei por um. Aí muitas vezes é isso, o espírito precisa vir, ter aquele primeiro choque, aquele primeiro contato, né? E voltar. sim. Desencarna, né, numa condição em que ele está muito conturbado, que não está entendendo o que está acontecendo, aí era como se fosse um reinício, né? Passasse. Então, assim, quando a gente. É muito. Às vezes a gente fala assim da boca para fora, né? Que tá tudo nas mãos de Deus, e a gente não entende assim como que tá mesmo, né? A Débora deu um exemplo aí que para a gente parece uma coisa inaceitável, né? É difícil, né, gente? Não estou falando que é fácil, principalmente para a mãe, né? Se acontece um aborto espontâneo. Mas também tem explicação na lei de Deus. E a doutrina espírita ela é esclarecedora, né, no sentido de nos consolar mesmo. Quando Jesus fala que é o consolador prometido, gente, que ele ia enviar, e a gente, né, deduziu que esse consolador deduzimos e aprendemos, né, com Allan Kardec que o consolador prometido é a doutrina espírita, é porque para tudo tem explicação, né? Para tudo, tudo tem explicação. Ô, Tiago, Oi, Luiz. e nesse caso aí do aborto espontâneo, os pais também já estão preparados. Será que eles recebem assim ou eles também já estão preparados, né? A gente só não lembra, mas a gente concordou em receber esses espíritos rápido assim, né? E ficar sem. Igual um aborto mesmo, é muito sofrido para a mãe. Para os dois, mas para a mãe ainda é pior. Ela tem que passar por isso. Assim, eu não me lembro aqui de nenhuma obra, de nenhuma referência que mostre assim que isso foi combinado e que aconteceu, mas que já tinha sido planejado no plano espiritual. Não lembro e então não vou citar assim que é combinado antes, mas uma coisa temos certeza, que ninguém, né, recebe uma missão maior do que aquela que consegue cumprir. Então tem, né? Isso aí é evangelho, né? Do ponto de vista, são os talentos, né, gente? Cada um recebe aquilo que consegue reproduzir e multiplicar, né? Aprender, transformar em coisas produtivas, né? Então, é, tendo ou não essa, esse combinado, né? Antes da reencarnação, que assim, uma opinião bem particular, eu acho que deve ter sim alguma coisa nesse sentido, né? De já ter um planejamento, até porque a vida da gente é toda planejada, né? Antes de reencarnar. Eu só não vou dar certeza assim, porque eu não estou lembrando de nenhum exemplo, né? Na doutrina, e também não sei se tem. Mas uma coisa é certa, que tudo que acontece na vida da gente é para um aprendizado. E é porque estamos preparados para aquilo, né? O fardo muitas vezes é pesado, né, gente? Mas é de acordo com o que a gente consegue, né? É pesado se a gente não tiver a companhia do Cristo, né? Se a gente estiver afastado das leis de Deus, tudo é mais difícil. Mas estando com Cristo do lado, né? O jugo, né? É a figura do jugo. O jugo torna leve se tiver com Jesus do lado. Então, é Jesus propondo ajudar a gente mesmo, né? Com as cargas que a gente precisa carregar aí ao longo da nossa reencarnação. Então, creio que tem sim. A certeza que nós temos é que tem fundamento e que tem explicação, né? Que não é obra do acaso, que não é nenhum tipo de castigo, que não é uma ação do mal, né? Porque o mal na lei de Deus ele nem existe. Nós vamos ver isso também no Gênesis, né? Nós vamos chegar a essa dedução que tem no livro dos Espíritos que o mal não é coisa de Deus, foi a gente que implementou.
Então tudo que acontece é de acordo com a vontade do Pai. Tudo nas mãos dele, né? Então a reencarnação é essa coisa complexa, né, gente? Interessantíssima e que já tem alguns dias aí, né? Alguns estudos que a gente está, né, que nós estamos aí estudando sobre ela e cada dia que passa coisas novas, né? Hoje já tivemos coisas novas com uma frase, uma frase aqui do livro. Então eu vou continuar aqui e aí vocês podem parar, né? Pode contribuir. Aliás, é muito bem-vindo porque vai tirando a gente aí de uma coisa mais mecânica, né? De uma coisa repetitiva. Aqui então a gente está continuando aí na página 18. Alexandre e André Luiz na casa, dia Adelina e Raquel, juntamente com o outro benfeitor aqui que eu esqueci o nome dele, o que é diretamente responsável mesmo pela reencarnação do Segismundo, a equipe toda lá, né, preparando aí para o momento. Então, acompanhamos-lo em silêncio, o chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Um clima tenso, né, gente? Aqui eles estavam na hora de uma refeição, se vocês lembrarem da última coisa que a gente leu. Via-se que a companheira se esforçava. No entanto, ele continuava quase sombrio. Aqui o Adelino, né, gente? Vimos aí para trás que a energia de Segismundo já incomodava ele. Se ele sonhasse com Segismundo, a visão que ele tinha era de pesadelo. E aqui, uma repulsão energética, então, natural, que estamos observando. Porque Segismundo estava dentro da casa dele, né? E ele, naquele semblante fechado, né? Monossílabo, com raiva, né? Aparentemente. Por quê? Também por causa dessa influência que estava ali. E a esposa, então, pergunta: não se efetuou o negócio que você esperava? Interrogou a senhora tentando a palestra afetiva. Não, respondeu ele secamente. Mas você continua interessado? Sim. E viajará na semana próxima, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. Ô, gente, isso aqui é a vida da gente, né? Quando a gente tá com raiva. Só monossílabo, né? A pessoa às vezes tenta ajudar e a gente fica dando... Lembrei muito de mim aqui. E a gente fica dando resposta curta, né? Não quer... Às vezes é Deus, né, agindo para tentar tirar a gente dessa situação sombria e a gente não dá o braço a torcer, né? A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida: que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico: nenhuma. A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado. Em verdade, a condição espiritual de Adelina é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Olha que interessante, né? É um sinal, né, gente, para abrirmos os olhos aí. Aqui fala de cônjuges, né, mas eu acho que pode extrapolar para relacionamentos em geral. Quando perde o gosto da conversa é porque o negócio está ficando feio. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. O que está falando aqui? Do jeito que a Adelina estava, não poderia iniciar o processo da reencarnação de Segismundo. Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros afirmando: procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos nesta noite. Vou dar uma pausa aqui, gente. Lembra que eu falei no estudo passado que tem uma questão do Livro dos Espíritos, é a questão 459. Ela fala para nós, né, vou ler ela aqui.
influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? É a pergunta, 459. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Eu não sei vocês, mas quando eu li isso aqui, primeira vez e até outras depois, eu fiquei meio confuso, porque nós somos responsáveis pela nossa evolução, nós somos responsáveis pelas nossas decisões, nós somos responsáveis pelas consequências das nossas decisões, até porque somos nós que tomamos as decisões. Quando eu vi esse negócio que os espíritos influenciam, né, nos pensamentos e nas ações, mais do que o que a gente imagina, sendo que muitas vezes eles que nos dirigem, eu fiquei confuso. Eu pensei, uai, mas como, né? Eu fico pensando assim, porque de qualquer forma intui, mas eu acho que cabe a gente se deixar levar ou não. Porque se for assim, a gente vai pensar, e o espírito maligno que vai influenciar a gente negativamente, né? Se a gente, por exemplo, quando começa, eu sou assim, quando começa a ter um pensamento negativo, eu fico tentando expulsar aquele pensamento da minha cabeça, sabe? Eu falo, não, eu não quero ficar pensando nisso. Então, eu penso assim que é responsabilidade, realmente eles influenciam muito, muito mais do que a gente imagina, mas é responsabilidade nossa, refutar ou não. O que não for bom, não é não? É verdade, Leandro. Aí você citou mais a questão do lado negativo, né? Mas eu pensei também no início na questão do lado positivo. Tipo assim, da gente ter que fazer alguma coisa, ter o merecimento daquilo, mas a gente fazer porque algum espírito impulsionou a fazer. Aí dá a impressão que não. Ou então algum espírito está tentando fazer e a gente não se deixa levar por aquela intuição que vai ser benéfica e a gente acaba perdendo, né, o momento de fazer ou não tal coisa, não é isso também? Porque se a gente tem uma intuição boa e a gente não segue, Sim. porque a gente percebe, às vezes a gente pensa assim, nossa, meu Deus, eu pensei em fazer isso. É uma influência espiritual, eu acho, né? Eu pensei em fazer, mas não fiz. Sim. Tem a questão energética, né, que a gente atrai, né, e aí é tudo a ver com pensamento, né, gente? A gente atrai mesmo através do pensamento. Mas eu queria usar essa passagem que nós vamos ler aqui agora para ilustrar como que isso funciona sem interferir diretamente, respeitando a lei de Deus, respeitando o livre-arbítrio. Aqui foi um exemplo muito claro para mim, né, de como que essa interferência age. Por quê? Se nós formos pensar também, existe todo um planejamento, né, que tem que acontecer na nossa vida. E a gente esquece, né, por causa do esquecimento do passado, a gente esquece daquilo que temos que realizar. Somos lembrados o quê? Por intuições, por situações, por sensações. De certa forma, aquilo fica, né, no nosso inconsciente e vai direcionando a nossa vida. Então, seria uma justificativa muito plausível se ao longo do caminho eu não realizasse algo, aí chegasse lá depois de morto e falasse assim, mas como que eu ia realizar? Eu não lembrei, né? Eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Como? Não tenho culpa, né? Não, mas aí temos os nossos mentores, nosso anjo da guarda, que vão nos direcionando para tomar o caminho certo. É a misericórdia divina, exatamente para nós não nos perdermos por causa do esquecimento do passado. E aqui vai ficar bem claro isso. Olha só, a reencarnação do Segismundo tinha que acontecer, estava no planejamento. Adelino, você quer falar, Eliana? Não, Tá. não, tá. Estou ouvindo, Ô, beleza? Tiago, Oi. você falando aí, vocês falando e eu pensando, como que a oração também, no lar, na vida da gente, é importante que busque, nem que seja alguém
está com um pouco de equilíbrio, porque ele do jeito que está, ele dá a impressão que ele está daquele tipo assim, tô torrando todo mundo que chega, né? Mas você notou que ela não se dá por vencida, ela tá calma, ela tá sempre, ele dá uma patada, ela vem com uma outra pergunta calma e tudo. E isso é muito necessário, estar equilibrado assim. E ela tinha, né, esse equilíbrio de orar, né, dentro da casa dela, porque realmente, imagina um casal aí conversando desse jeito, se tiver todos os dois meio alterados, não vai ter chance nenhuma dos espíritos influenciar para um lado positivo, não? Exatamente. Aqui fala antes, né, que por causa também da dedicação, né, da Raquel aqui nas questões da prece, né, ela criou um ambiente, né, construtivo, um ambiente em que daria, né, para receber esse auxílio, né, do plano espiritual. Criou um ambiente energético, vamos dizer assim. Além disso tudo, nós temos que ponderar também que, comparando a proximidade de Segismundo no ambiente, o Adelino era muito mais sensível à presença dele, né? Porque tinha um ódio maior. Isso não impactava tanto a Raquel, porque além da prece, naturalmente também ela não foi tão prejudicada no passado quanto o marido, né? Então isso também pesa. Mas o fato é que só a condição que Adelino se encontrava já dava por água abaixo os planos, né? Não dava para acontecer daquele jeito. Então olha o contexto. Tem uma situação que precisa acontecer, tem uma equipe espiritual por trás disso tudo e tem um ser diretamente envolvido no processo que não está contribuindo para que isso aconteça. Aí entra o quê? A influência dos espíritos na nossa vida. Eu só estou aproveitando, tá, gente? Porque eu achei interessante como que mostra isso. Estamos falando de reencarnação, mas dando um pulinho também nessa parte do Livro dos Espíritos, que eu acho que ilustra bem para a gente. Porque olha só, não teve nenhuma imposição, né? Não teve assim, ninguém fez nada forçado. Eles constataram, Alexandre constatou, olha, do jeito que o Adelino está, não vai dar. Né? Precisamos, aí ele fala aqui, ó, procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente, a fim de ouvir-nos nesta noite. O que ele queria fazer então? Ele queria contribuir no sentido de despertar o Adelino, para que o Adelino então tivesse acesso, né, possibilitasse ele a ter o contato com os mentores durante o sono físico, e aí sim, por decisão dele, aceitar o processo. E olha a jogada, olha como que eles interferiram. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, que era o filho, né, dos dois. Belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Vi que o pequenino sorriu, mostrando novo brilho nos olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho. Mamãe, por que papai está triste? Olha a influência, gente. Nem encostou no Adelino. Precisou agir, né? Os espíritos agiram para que a vontade de Deus acontecesse, afinal de contas foi um planejamento reencarnatório, ou seja, é uma lei divina que precisa agir. Eles nem foram no Adelino. Eles procuraram despertar o Adelino através de quem? Do filho. Eu imagino a vergonha que ele ficou na hora que o menino falou isso, né? Porque com criança, quando criança fala algo, gente, que é certo, a gente fica na vergonha, mas numa vergonha. Eu lembro que, acho que foi o Adri, né, mãe? Uma vez que a gente estava almoçando lá na casa de mãe, todos assim à mesa, né? E a gente sempre, desde pequeno, ensinando ele, né? Comer de garfo e faca, não falar de boca cheia. Aí não lembro quem foi, acho que foi, não sei se fui eu, alguém assim.
que foi conversar e estava com a boca cheia, não engoliu a comida, né, antes de falar. Na hora ele repreendeu. Eu acho que não foi comigo, não, porque se fosse eu ia lembrar. Mas foi com alguém lá. Gente, aquilo causou um constrangimento, mas assim, ele falou com a pureza da criança, né? Falou assim, rindo. Uai, não pode falar de boca cheia, né? Uma coisa certa, né? Aqui estou dando um exemplo bem simples, gente, para mostrar que a criança não precisa, quando ela fala, é com tanta pureza que não precisa de voz alta, não precisa de xingar. Se o que ela está falando é certo, a gente fica constrangido na hora. Então imagina a vergonha que o Adelino ficou nesse momento aqui, né? Ele ergueu o rosto com admiração, ao passo que a mãe, né, respondia comovido. Não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios. E que são negócios, mamãe? Tomou a criança ingênua. Aí eu imagino que ele deve ter ficado assim, nossa senhora, não tô querendo conversar e esse menino inventa essa curiosidade numa hora dessa. Mal sabia, né, gente, que tinha um espírito superior por trás aí. Aí a mãe, são as lutas da vida. Ó, tá parecendo até minha mãe que gosta de falar isso aqui. São as lutas da vida, qualquer coisa ela fala isso. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou, papai, não, o menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou, papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que fica triste em casa? Ai, meu Deus do céu, gente. Enquanto o pai seguia o diálogo sob forte impressão, a genitora carinhosa esclareceu a criança com paciência. Aí entra, né, o equilíbrio da mãe, que a dona Silva comentou aí. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. Gente, que fala, né, bem colocada, né? Como que isso desperta compreensão na gente quando chegar alguém aí estressado, né, do trabalho ou da escola, seja de onde for. Já comentei isso também, né? Acho que até aqui, que fora do lar, né, a gente meio que tem que seguir um contrato social, né? Precisamos seguir no lar também, né? Mas aqui a gente sente mais à vontade para mostrar que está incomodado, para mostrar que está estressado, que está cansado, né? E aí é importante o momento da compreensão, né? Porque se chega um estressado, aí o outro que não está estressado, em vez de ajudar a contornar a situação, ele estressa junto, aí em nenhum lugar a gente vai ter um momento de descanso, um momento de desabafo, né? Que às vezes no trabalho é difícil de falar, na escola é difícil também de contextualizar isso. O lar é onde esperamos o acolhimento. E aqui o Adelino, né? Que sorte, né? A esposa e o filhinho aqui ajudando. Tiago, e chama atenção também, porque muitas vezes, o que acontece com a gente? Eu lembro quando eu trabalhava no CEF, gente, lá era estressante, lá era terrível. Você ficava doido para dar as costas e sair de lá. Só que o que acontece? Quando eu chegava na minha casa, eu tinha os filhos, eu tinha um marido, entendeu? E eu acho que o tanto que é importante também a gente usar mesmo o entendimento, a lei de Deus, por quê? Eu estou cansada? Tá, tudo bem, mas como que eu vou refletir isso dentro da minha casa? Eu sei que é o lugar de eu chegar, descansar, conversar, mas como que eu vou conversar com meus filhos dando papada também? Entendeu? Aí realmente mostra que a gente... Aí você não vai chegar em lugar nenhum.
quem vai querer entender? Imagina, você tá aí, sua esposa tá dentro de casa, você chega todo estressado, dando patada nela. Uai, ela nem sabe o que está acontecendo. Então é mais fácil você sentar, contar a história que aconteceu no serviço. Aí sim você pode falar, xingar os patrões, porque você está dentro de sua casa mesmo. Ele não vai escutar. Porque muitas vezes, a gente confunde muito essas coisas. A gente acha que o outro é obrigado, porque do mesmo jeito que eu tive um dia difícil, quem garante também que quem estava ali dentro de casa também não teve um dia difícil? Né? E a gente confunde as coisas. Verdade, né? E aqui uma prática, né, gente, que parece que é, assim, bobagem. Eu tô vendo que ao longo, né, do que o tempo vai passando aí, a gente está perdendo isso. Outros livros falam do momento da refeição, o quanto que ele é sagrado, né? A gente lembra lá do Evangelho, o momento de refeição é um momento de intimidade. Então, no lar ainda é importante isso, né? Porque é um momento que a gente se aproxima, que estamos fazendo uma coisa em conjunto, né? E é um momento também que a espiritualidade age. Não é à toa, tá, que eles estão agindo aqui no momento da refeição. É o momento da família reunida. Hoje a gente vê, né, em vários momentos, chega o almoço, cada um vai para um canto, né? Mesmo que não tenha a mesa, mas senta todo mundo próximo, assim, para conversar, para ter aquele momento de comunhão familiar mesmo. Às vezes a gente faz isso só no Natal, né? Na ceia ou no Ano Novo, passa o tempo todo sem fazer isso. Criança, hoje em dia chega um momento, às vezes está no celular, vai comer no quarto, não fica perto. Não, é um momento de reunião, né, gente? Um momento de reunião familiar. É um momento de contextualizar mesmo como que tá. Porque automaticamente a gente pergunta, e aí, como é que tá lá na escola, menino? O que está acontecendo? E outras, né, outros assuntos, a Dona Silvia comentou do trabalho, flui assim, natural, né? É um momento que a gente extravasa mesmo, um momento que conversa, um momento que a gente ouve, né, que a gente... E é um momento que faz a gente até ser educado, né? Como que é o mecanismo? Vocês vão lembrar aí. No horário da refeição, dificilmente todo mundo fala junto. Enquanto um está mastigando, está escutando, o outro. A gente até troca, né? Cada um mastiga uma hora para poder falar. Gente, é fenomenal, tá? São pequenas coisas que a gente precisa do amparo mesmo para lembrar, né? Com tantos detalhes assim. A Dani quer falar aí, né, Dani? Pode ficar à vontade. Eu não estou ouvindo. Não, ela não está falando, não. Deve ter encostado sem que. É. Tô falando. Tá ouvindo? Agora sim. Agora sim. Não, é que a gente tá falando sobre as dificuldades daquele que chega estressado da rua, né, do convívio com o mundo aí fora, dentro do lar. E nós estamos vivendo um tempo em que todos estão saindo, né? Aí na história que André Luiz estava trazendo para a gente, o marido chega sozinho com as dificuldades dele, de fora, que estão agravadas pela dificuldade que é espiritual que está aí, né? Mas o restante também, hoje, né, na nossa realidade, o restante também está. O meu marido chega estressado do trabalho, os meus filhos chegam estressados da escola, e eu chego estressado do trabalho, e a gente tem que dar conta de harmonizar isso com mais as dificuldades espirituais existentes também, que invariavelmente todos nós temos, né? Aí realmente o evangelho é o único que dá jeito. Interessante essa colocação sua, né, Dan? Porque aqui a gente está falando de um livro, né, da década de 50, 60, né, onde a configuração familiar realmente era diferente, né? A esposa, a maioria das vezes em casa, só o marido, né, saía aí para trabalhar e chegava mesmo com essa carga, né, do mundo de fora. E num momento até que não tinha assim tanta... Hoje em dia, né, se formos colocar na balança aí,
tem muito mais possibilidade de a gente estressar do que antigamente, né? Mais pessoas, né, ao redor. O trânsito, né, gente, que é um desafio. Nossa Senhora, você quer... É um teste, né, de paciência o trânsito. As próprias... O estilo de trabalho também, né, hoje em dia é mais pressão psicológica. Tanto que ao longo desses anos aí vimos, né, aumentar em muitas questões das doenças relacionadas a transtornos mentais, né? Ansiedade, o estresse que a gente está falando muito aqui, síndrome de pânico. Talvez existia antes, talvez não existia antes, ainda não identificadas, né, dessa forma, mas com certeza em bem menos número do que atualmente. Isso por causa, né, do processo de evolução natural. Só que junto disso tudo, né, também vão aumentando as possibilidades, as coisas boas. Se formos ver, né, aqui já estamos falando de globalização, né, de aumento de população. Se a gente quiser, nós temos o Evangelho no nosso bolso sem precisar levar a Bíblia. Né? A internet que a gente entra para ver muita coisa, digitou aqui uma... Gente, não teve, assim, ó, de 10 vezes, umas 9 que eu precisei de um livro espírita, eu baixei ele da internet. Quer dizer, a gente tem acesso, se a gente quiser parar aí no horário de almoço, no trabalho, né, no trânsito, no ônibus, onde for, e fazer uma leitura edificante, a gente consegue. A gente consegue ligar, eu estava conversando com um amigo meu do Rio de Janeiro esses dias, né? A gente não valoriza isso, mas quando ele mudou para lá em 2002, não, mentira, foi 2002, 2004. Ele mudou para lá, a gente se comunicava por carta. A gente mandava carta, né? Aí ficava esperando, aí a carta chegava, eu ficava ansioso para a carta dele chegar, ele também. Temos as cartas guardadas até hoje, gente, de tanto que marcou isso. E era interessantíssimo, porque na carta a gente escrevia assim, ó, ele, né, mandava para mim, porque na casa da minha avó tinha um telefone fixo e ele precisava ir no orelhão. Na carta, ele mandava para mim assim, ó, dia tal, tipo assim, 2 meses para frente, tal horário, no fim de semana, eu vou ligar para a gente conversar. Eu ia para a casa da minha avó, ele ligava do orelhão, muitas vezes eu mandava o cartão, né, na carta, uma vez eu mandava o cartão de 40 fichas, outro ele comprava lá para a gente conversar uns minutos, e hoje, né, a gente tem assim, ó, dá para fazer chamada de vídeo, dá para ver a pessoa do outro lado. Se bobear, gente, num ano eu não converso com ele, eu não faço isso o tanto de vezes que a gente fazia quando tinha carta. Quer dizer, parece que a gente valoriza, né? A gente dá mais valor quando os negócios é mais difícil. Então, assim, temos que perceber que junto, né, com esse aumento de tensão, de problemas, de ansiedade, de coisas para resolver, também surgem possibilidades. Não podemos focar só no lado negativo, né? Que é o que muitas vezes a gente faz. Né? Muitas vezes focamos só no problema. Não. Volta naquilo, né? Sempre, qualquer situação, Deus dá a oportunidade da gente resolver o problema. Independente do que for. Independente, assim, do mais difícil que ele pareça ser. Se olharmos direitinho, tem solução. Tem coisas aí que podemos fazer. E temos a ajuda, né, do plano espiritual. Aqui, clarinho para nós. Os espíritos agiram assim, ó, não interferiram no livre-arbítrio de Adelino, mas contribuíram para que o bem prevalecesse naquele lugar, para que o ambiente melhorasse. E foram naquele que estava receptivo e naquele que ia ter poder. Por quê? Olha, ele só... Os detalhes, né, que a gente só percebe no estudo em conjunto. Não sei se vocês perceberam. Os espíritos só agiram depois que um processo natural aconteceu. Qual que era o processo natural? Primeiro tentaram deixar a esposa, né, trazer ele para o ambiente. Ela falou, ela tentou. Primeiro um processo natural. Talvez era o que estava programado. Se ele tivesse em sintonia, ia desenrolar ali mesmo um clima favorável.
quando eles viram que a situação estava comprometendo um planejamento divino, aí eles agiram. Mas de forma muito sutil, né? Foram lá na criança. Então presta atenção, gente. Quando as crianças surgirem aí com os assuntos do nada, assim, ó, vocês podem pensar, opa, esse aqui é igual o menino lá, o Alexandre deve estar aí perto dele, deve estar falando alguma coisa aí. Percebamos, né? A criança tem esse poder, gente, de mudar, né, as situações. Aqui nós vamos continuar vendo o desenrolar disso aí. Deu o nosso horário. Nós vamos continuar e vamos ver aqui como, né, que essa influência dos espíritos aí fez toda a diferença. Aí aqui voltando na colocação da Eliana, né, um processo reencarnatório aqui delicado, né, gente? Estamos vendo aí os espíritos agindo em coisas que eu acho que a gente nunca imaginava que eles precisavam agir para uma reencarnação acontecer. A ideia desse livro aqui com esse caso é mostrar exatamente isso. O quanto que eu não diria nem trabalhoso, mas o quanto que o amor de Deus age em nosso favor. Dispondo para nós recursos assim. Alexandre, um mentor espiritual de alto nível, né, gente? Agindo para que uma reencarnação acontecesse. Então, Enquanto é meticuloso, né, Tiago? Assim, as coisas nos isso. mínimos detalhes, tem que ser tudo analisado, estudado, né, para poder acontecer. Outro ensinamento para nós, né? Que Deus dá todos os recursos, Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Se a gente for olhar lá no livro Entre a Terra e o Céu, gente, só finalizando aqui, no livro Entre a Terra e o Céu, não sei se vocês já leram, mas tem conta uma história lá de uma pessoa que desencarna, né? Que é a Odila, acho que é ela que desencarna. E aí ela passa a obsidiar a Zumira, que era a nova esposa do marido, da que estava, né, quando reencarnada, né, Odila desencarna, marido casa com outro, tem uma filhinha. Quer dizer, a Zumira já tinha deixado uma filhinha e Odila, não, ao contrário. A Odila tinha deixado uma filhinha, a Zumira estava cuidando, e aí a Odila começa a obsidiar mesmo a Zumira. O André Luiz chega a usar o termo vampirizar. Vampirizar, estava tirando as forças dela. E a menininha, que não sabia nada do que estava acontecendo, ela pede para a nova mamãe, né, a que estava encarnada, pede em favor dela, tipo assim, para Deus ajudar, para curar a doença. E ela pede, sabe para quem? Para a mãe que estava desencarnada, que era a que estava obsidiando. Nossa, que confusão. Mas a prece dela foi tão certeira que ela chegou lá no ministro Clarencio, gente. Né? O nosso lar tem uma estrutura, né, de 6 ministérios, de 12. No fim são 72 ministros, agora não lembro se era 12. Acho que são 6 ministérios, cada um com 12 ministros, um trem assim. 72 ministros de alto escalão lá, o Clarencio era um deles. Né? Ele era um dos coordenadores dessa colônia. E ele vai diretamente lá para resolver a situação. Então, assim, nenhum de nós estamos desamparados. Né? Nenhum. Todos nós temos auxílio, temos recursos divinos vindos até nós aí. Para quem não leu o livro, né, o Entre a Terra e o Céu, o Clarencio ainda vai. Ele, por si só, não acha que ele era o mais indicado para a situação, e aí ele pede auxílio para uma irmã já desencarnada, uma irmã de caridade, que vem porque ela era mulher, né, ela tinha mais sentimento, mais tato para tratar com aquele espírito obsessor, e aí essa irmã que age então em favor. O recurso vem, Deus, né, provém tudo que nós precisamos. Então, mais uma prova disso aqui. Uma pequena mostra, um exemplozinho para nós, né, dos espíritos agindo em nosso favor.
sem mudar nossas ideias, né? Sem influenciar nas nossas decisões, mas criando ambiente favorável para nós agirmos de acordo com a lei de Deus. Nós continuamos na outra semana. Vamos finalizar aí, que já está acabando o tempo. Fazer a nossa prece final. Tá bom, gente? Vamos elevar os pensamentos a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por toda a oportunidade, por toda a bênção estendida até nós na forma de inspiração, através dos nossos benfeitores espirituais, nosso anjo da guarda. Obrigado, Senhor, pelo seu Evangelho Santo, pelas suas sagradas Escrituras e pela doutrina espírita maravilhosa, que nos permite aprofundar no conhecimento, no entendimento das leis de Deus e, com isso, consolar o nosso íntimo, a nossa alma, as nossas aflições. Abençoe todos os lares aqui representados, Senhor. Abençoe a nossa vizinhança, nossa cidade e principalmente o nosso país, nesse momento de transição, esse momento de tensão que todos estamos vivendo, sentindo, que a sua mão misericordiosa age em favor dos nossos governantes, todos eles que têm essa missão honrosa de guiar a nossa pátria do Evangelho, todos envolvidos nesse processo, Senhor, possam ser abençoados, seu santo nome.